Salve, senhores! Meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico e hoje a gente vai falar para um tema paralelo, né? Ou um tema, digamos, uma coisa que eu acho que tem entrado na vida de todo mundo desde que a pandemia começou, que eu acho que todo mundo fica preocupado ou pensando em como adaptar-se a uma nova rotina, que é justamente o home office. E eu vou te explicar um pouco mais como funciona o home office para cirurgia plástica. Então, roda a vinheta. Com relação ao home office em cirurgias plásticas, o importante é que você saiba o seguinte, hoje a gente já tem uma nova modalidade de consulta, que são as teleconsultas, né? Justamente pela pandemia isso começou a ganhar bastante força no Brasil, né? Até também uma regulação do próprio CRM em relação à realização das teleconsultas, que são as consultas não presenciais, né? Óbvio que aí a gente tem uma certa limitação na realização da consulta em si, né? Para diferenciar da consulta presencial, que é de fato a gente não ter o exame físico, né? Que é algo sempre bastante importante. No caso das cirurgias plásticas, então o que a gente faz? Na teleconsulta a gente utiliza os dispositivos comuns de vídeo, né? Desde aplicativos para transmissão de imagem e áudio, né? Em tempo real com o paciente, em que a gente vai fazer ali a nossa rotina básica de consulta, entender as necessidades, o que incomoda o paciente, enfim, todos esses detalhes. A partir daí, óbvio, aí vai depender do paciente em si, tem paciente que se sente mais à vontade para isso, tem paciente que não, né? Mas normalmente no preenchimento da inscrição para a realização de teleconsulta, normalmente a nossa atendente, gerente ou até a secretária em si, elas pedem material fotográfico para o paciente, né? Óbvio, aquele que o paciente vai se sentir confortável para enviar. Obviamente, nem todo o material fotográfico é suficiente para que a gente tenha uma avaliação bastante precisa daquilo que precisa ser realizado em cirurgia plástica. Mas a gente consegue sim ter uma perspectiva bastante próxima da real muitas vezes, é óbvio. Dependendo da situação ou luz, é normal a gente ter algumas dúvidas em relação à indicação do procedimento, aí a gente conversa com o paciente da possibilidade dessa indicação variar até o momento em que a gente for realizar de fato uma consulta presencial. Então, de uma forma geral, a teleconsulta, né, na nossa rotina de cirurgião plástico, ela é bastante completa, né, envolve desde detalhes físicos do próprio paciente, entender desejos, necessidades, perspectivas, né, problemas de saúde, basicamente quase tudo que envolve uma consulta presencial de fato. E a partir daí a gente vai estabelecer as condicionantes, desde indicação ou não da cirurgia, o melhor plano cirúrgico, melhor técnica a ser realizada, e vai ali conversar com o paciente todos esses detalhes e ele vai decidir se aquela opção, sugestão, né, ou indicação faz sentido para ele, se ele está disposto a passar por aquele processo, né, cirúrgico em si, proposto para atingir um fim, um objetivo que ele almeja em relação a melhorar alguma coisa no corpo, no rosto, enfim, certo? Então essa normalmente é a nossa rotina, uma coisa que a gente sempre sugere, né, normalmente eu, por exemplo, mesmo as minhas teleconsultas eu sempre faço no consultório, eu evito fazer em casa, apesar de que essa gravação está sendo feita em casa, tá? Mas a teleconsulta, normalmente eu faço em consultório, em ambiente normal de trabalho, justamente para que também o paciente se sinta ambientado, não passe uma perspectiva muito informal da consulta em si. Isso, na minha opinião, é bastante importante. Eu acho que tanto colegas médicos aí que assistem ou profissionais da saúde devem considerar isso também, não só por uma questão de gestão de agenda e horário, né? Porque isso é normal para todo mundo, né? A gente sempre consegue render e trabalhar melhor quando a gente está no ambiente específico para aquilo, né? Então o home office ele oferece algumas dificuldades, então no meu caso não é exatamente sempre home office, né? Ele é um teleoffice. Na verdade, que eu utilizo o ambiente de trabalho normal, mas para fazer teleconsulta. E eu acho que isso a gente deve também considerar, é óbvio, né? Em situações extremas, em que vamos supor que a gente tem um lockdown que a gente não pode sair de casa. Naturalmente, a gente pode fazer um home office de verdade, uma teleconsulta em home office, que também vai ajudar a gente a já, digamos, estabelecer um plano terapêutico, o paciente ajudar em reserva de agenda. Às vezes a gente tem necessidades específicas de pacientes que estão em translado em outros estados ou países. Dependendo dessa situação, a gente, dependendo do contexto do momento, precisa de fato fazer o
o home office verdadeiro, né? Não que seja só no consultório. Mas eu acho que uma coisa que vocês devem considerar, né, a partir do momento que vão fazer home office, é talvez ter um ambiente separadinho e um momento específico para que ninguém te atrapalhe, no caso de consultas médicas. Isso é muito importante, justamente por isso eu sempre utilizo o meu consultório, para que de fato não tenha interferência externa na realização daquela consulta, né, para que aquele momento seja de fato com um foco específico e a atenção esteja 100% concentrada no paciente, certo? Então essa é mais ou menos a minha rotina. É óbvio que não existe telecirurgia, né, e cirurgia plástica ainda. Eu acho que, na minha opinião, isso vai ser muito difícil acontecer num médio e longo prazo. Pode ser que um dia aconteça, né, a gente nunca sabe, mas hoje eu considero muito difícil, justamente pelo fato de que as variações e técnicas cirúrgicas são muito grandes, né, muito grandes mesmo, e é difícil que isso seja replicado em detalhes à distância. Então, por isso que eu acho que a telecirurgia vai ser uma coisa que na medicina, para cirurgia plástica, vai demorar bastante a chegar. Talvez para outras especialidades, né, chegue ou já esteja aí disponível em uma situação diferente do que para o cirurgião plástico. Certo? Então nós falamos um pouquinho de home office, como é o home office no meu caso. Mais dúvida, deixa aqui, e é sempre um prazer a gente bater papo, conversar sobre questões relativas à cirurgia plástica, amenidades, e sempre que puderem também me acompanhem no Instagram para terem um pouco mais de ideia, né, de procedimentos em específico, coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E é isso, gente. Aguardo vocês todos no próximo vídeo. Valeu!